Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje estaremos continuidade ao estudo do livro de João, no capítulo 6, que vamos abordar versículo por versículo, fazendo um estudo da Palavra de Deus, para a nossa edificação. Mas antes de darmos início ao estudo, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, Teu perdão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade, mais um dia te podemos estar aqui em Escola Bíblica Dominical, para aprender mais a Tua Palavra. Por isso nós pedimos orientação, a compreensão, para que possamos cada dia mais sermos edificados. Que o Seu Espírito Santo venha nos fazer compreender a Tua Palavra, Senhor, e nos abençoar nesse dia e nesse momento. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início ao livro de João, capítulo 6, que fala ali, o título, né, nesse livro, nesse capítulo, é sobre a multiplicação dos pães. Então a gente começa lá no versículo 1, que diz que depois disso partiu Jesus, cerca de 6 meses, e se passaram o texto do versículo anterior, quer dizer, do versículo, no caso, capítulo 5, e lá no versículo 47, entendeu? E aí depois passou 6 meses e aí veio essa narrativa, que Herodes Antipas havia matado João Batista, estava à procura de Jesus. Os discípulos estavam pregando em toda a Galileia e muitas pessoas estavam curiosas sobre Jesus. João, mais tarde, identifica o mar da Galileia como de Tiberiades, mostrando que esse evangelho estava sendo escrito para aqueles que não moravam na Palestina. O povo judeu chamava essa porção de água de lago de Genezaré. Os romanos a chamavam de Tiberiades, pois a cidade que foi construída por Herodes Antipas, na costa oeste, recebeu o nome do imperador Tibério. Já no versículo 2 e 3, esse é um local de cura, conhecido no mundo inteiro por causa de suas fontes termais. E o que parece, Jesus nunca foi àquele lado do Tiberiades para curar. Mas, se quisesse ficar famoso por suas curas, aquele seria o lugar perfeito. Não obstante, a sua missão tinha outro propósito. Já no versículo 4, essa é a segunda vez que João fala especificamente da Páscoa, na ocasião que os judeus lembravam do maná e do pão sem fermento. Jesus declarou-se o pão da vida, conforme lá no versículo 35. Já no versículo 5 e 6, mas disse isso para experimentar Filipe. Isso fazia parte do programa educacional de Deus, conforme Tiago 1,3, Tiago 13,15 e 1 Pedro 1,7. Jesus faz isso para moldar a fé de Filipe, não para tentá-lo a fazer o mal. Já no versículo 7, 1 denário era o salário de um dia de trabalho, e tem um trabalhador comum, ou do campo, conforme Mateus 22. 200 denários era quase um terço do salário de um ano. E temos lá no versículo 8, que fala sobre a questão dos 5 pães de cevada e 2 peixinhos, né? Então, o que acontece? Era um alimento barato das pessoas comuns e os pobres. Já no versículo 10, Jesus manda que o povo se assenta, né? E diz que os homens, em número de quase 5.000, mulheres e crianças, não foram contados ali, conforme Mateus 14, 21. A multidão talvez fosse a mais de 10.000 pessoas.
eles se sentaram em grupo de 50 ou 100, conforme Marcos 6,40. E assim foi mais fácil contar, né? Porque para haver essa contagem, eles tiveram que separar ou de 50 em 50 e de 100 em 100. Por isso eles contaram 5.000 homens, que naquela época não contava as mulheres e as crianças, mas acredita que teria mais ou menos uma multidão na faixa de 10.000 pessoas, que foi alimentada por, no caso, os 5 pães, né? E 2 peixinhos. No versículo 11, o milagre da multiplicação dos pães mostrou a divindade de Jesus, pois somente Deus pode criar algo. Esse é o único milagre de Jesus que é contado nos 4 evangelhos. Fazer uma pausazinha só para fazer um lembrete. Eu apenas estou fazendo o resumo dos versículos, então o irmão, a irmã que estiver acompanhando, às vezes pela primeira vez, talvez não está entendendo muito, mas é que eu não vou ler todos os versículos, né? Então, o que acontece? Eu estou fazendo o resumo daquele versículo, quer dizer, versículo por versículo. Então, o irmão ou a irmã deveria, né, no caso, ler o versículo. Então, o que acontece? Para aquele que está a primeira vez assistindo, ou então não leu esse capítulo 6 de João, que leia e depois vai acompanhando versículo por versículo através desse estudo que eu estou aplicando. Porque se eu ler o versículo e comentar o versículo, vai ficar muito extensa essa aula. Então, para que a aula não fique muito cansativa e extensa, o irmão deve ler, entendeu? E depois sim, aí assiste a aula, porque aí eu vou falar sobre o versículo por versículo. Quer dizer, o resumo, né? Então, vamos lá, continuando. No capítulo 6, versículo 12 e 13, ainda sobraram 12 e 6. Isso também está lá em Marcos 43. Uns para cada discípulo, talvez. Essa sobra nos revela como é suficiente o alimento dado por Jesus. No versículo 14, esse é o verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Trata de uma ilusão a Deuteronômio 18,15. Tal declaração não significa, entretanto, que eles criam que Jesus era o Messias. Alguns faziam diferença entre o profeta e o Messias. Compare com João 1:20 e 21. Os pães, no versículo 11, pode ter feito com que eles se lembrassem de Moisés e do maná. Por isso, eles concluíram que Jesus era o profeta acerca de quem Moisés havia profetizado. Já no versículo 15, para fazer rei, Moisés não apenas proveu miraculosamente alimento para os israelitas, como também os libertou da escravidão no Egito. Essas pessoas devem ter pensado que Jesus a libertaria da escravidão dos romanos. Jesus estava no auge de sua popularidade e a tentação para tomar o reino sem ter que passar pela cruz deve ter sido muito grande. Isso também está relatado em Mateus 4, 8, 10. Passagem semelhante registra que Jesus foi um dos montes sozinho para orar. Isso está registrado também em Mateus 4, 23 e Marcos 6, 46. Já no versículo 16 e 18, os seus discípulos desceram para o mar, e em Marcos 6,45 vemos que os discípulos foram para o mar, porque Jesus os mandou fazer isto. Já se fazia escuro quando eles foram para o lago. O vento rijo, que soprava, preparou o cenário para que Jesus revelasse a eles de outra forma. Já no versículo 19 e 21, esse milagre, o quinto sinal descrito por João, aponta para a divindade de Jesus. Somente Deus poderia caminhar sobre as águas, acalmar o mar e o modo sobrenatural, fazer com que os discípulos chegassem ao destino. Já no versículo 22 a 71, depois desses 2 milagres, Jesus falou novamente à multidão, conforme João 6, 22, 40. Aos judeus que os questionaram, em João 6, 41 e 59.
e aos discípulos em João 6, 60 a 66. E finalmente aos 12 em João 6, 67 a 71. É um resumo que naturalmente está sendo narrado essas questões, né? Depois desses dois milagres. No versículo 22 e 25, a multidão notou que ali havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos. Presumiram, então, que Jesus estava ali e começaram a procurá-lo. Já no versículo 26, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste os pães e vos fartaste. Isso, no caso, está no versículo 22, são palavras de Jesus. Já no 27, Jesus também fala: trabalhai não pela comida que perece. A impressão é que tem aqui que é preciso trabalhar pela vida eterna, e logo corrigida por Jesus, quando ele assegura: o Filho do Homem vos dará, o Filho vos dá a vida eterna como um dom, conforme lá João 4 e 10, que nós já estudamos. Ele nos faz lembrar do servo que disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, conforme Marcos 9, 24. Nós vivemos em um mundo cheio de religiões que exigem obras para a salvação. Por isso é tão difícil acreditar que é preciso crer apenas. A declaração, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu zelo, né? Significa que o Pai autorizou e ratificou o Filho como o doador da vida. Já no versículo 28 e 29, essa obra é de Deus e não do homem para ele. A salvação vem exclusivamente do favor imerecido de Deus. Já no versículo 30, Jesus diz que creiais naquele que enviou, conforme lá no versículo 29. E as pessoas devem ter entendido que Jesus estava dizendo ser o Messias. Foi por isso que elas pediram um sinal, embora todos já tivessem visto o milagre que alimentou a multidão. Já no 31, segundo uma tradição, o Messias faria cair maná do céu como Moisés, está lá conforme Êxodo 16, 4. As pessoas também pensavam que esse milagreiro, né, supriria sempre suas necessidades físicas em vez as espirituais. Já no versículo 32, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Isso também foi palavra de Jesus. A multidão interpretava a verdade de forma equivocada, por isso Jesus a corrigiu. O maná veio de Moisés, foi Deus quem enviou. Não veio de Moisés, na verdade. Foi Deus quem enviou. Além disso, Deus também nos deu o verdadeiro pão, ou seja, a vida eterna. Aí diz no versículo 33, o pão agora é chamado de o pão de Deus, indicando que ele é o pão que vem de Deus ou do próprio Cristo. E já no 34, a expressão Senhor é uma referência à divindade de Cristo, e que sem dúvida alguma é o sentido aqui, conforme lá João, que nós já estudamos no capítulo 4, 11 e 15. Já no versículo 35, o pão da vida significa o pão que dá a vida. O maná supriu a necessidade física por algum tempo. Jesus supre nossas necessidades espirituais para sempre, conforme também está lá em João 4, 13 e 14. Já no versículo 36, vós me viste e contudo não creste, palavra de Jesus. Ver necessariamente não implica crer, embora algumas vezes isso aconteça. Todavia, Jesus abençoa aqueles que creem e sem terem visto sinais, conforme lá em João 20, 29. Já no 37, tudo que o Pai me dá é uma palavra de Jesus alusiva à eleição divina. A eleição vem antes da resposta do homem. Isso conforme lá em Atos 13, 48. Já no 38, o exemplo da nota sobre João, a conjunção porque indica que esse versículo explica o anterior, e que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, palavras de Jesus.
Jesus jamais te expressará alguém, porque ele veio para fazer a vontade do Pai. Já no 39:40, a vontade do Pai é que, primeiro, que todos que vierem ao Filho sejam aceitos e não se percam. Segundo, é que todos que virem o Filho e crerem nele recebam a vida eterna. Já no 41, os judeus aqui são os representantes do Sinédrio. Eles começaram a criticar Jesus por ele ter tido seu pão que desceu do céu. Embora não tinha sido exatamente o que Jesus havia declarado, essa frase é um resumo perfeito do que ele disse. Está lá no versículo 33, 35, 38. Jesus, de fato, declarou que descera do céu. Já no 42, não é este Jesus, o filho de José? Para os litos religiosos, o fato é que eles conheceram os pais de Jesus. Era a prova que ele não viera do céu. Para eles não havia nada de sobrenatural na origem de Jesus. Só que Jesus nasceu pelo Espírito Santo, né? Ele foi gerado pelo Espírito Santo. De fato, ele veio do céu. Ele desceu do céu e Maria engravidou-se, né? E aí o que acontece? Jesus nasceu, ele veio como homem, mas também como Deus. Já no 43 e 44, Jesus volta a falar da vida aqui. Ninguém pode receber o pão da vida se o Pai não trouxer. Esse verbo também é traduzido por levar, ou no sentido de ser arrastado, conforme lá em Atos 16, 19 e 21, 30. Ninguém pode ser salvo a não ser que seja levado a Jesus pelo Espírito Santo. Quer dizer, porque o Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo, do pecado. Já no 45, Deus atrai as pessoas ensinando-as. Então, todo aquele que ouvir o Pai e aprender dele virá a Cristo. Já no 46 e 47, ouvir e aprender não significa ver o Pai. João declara que Deus nunca foi visto por alguém. Mas Jesus diz que aqui que ninguém viu o Pai, e não seu Filho. No entanto, ainda que ninguém tenha visto o Pai, é possível crer que Jesus ia receber sua vida eterna. Já no 48 e 49, Jesus é o pão da vida. Aquele que nele crê tem a vida. E o maná no deserto de modo algum podia dar a vida. Todos que comeram um dia morreram, porque eles não podiam prover a vida eterna. Isso quer dizer, lá o povo, quando estava no deserto, que foi liberto, né, por Deus, através de Moisés, caía maná do céu. Mas aí aquele maná era só para saciar a parte física, né, a fome. Não, mas não estava a vida eterna. Jesus não. Jesus veio para nos dar o pão da vida, para nos dar a vida eterna. Já no 52, aliás, desculpe, vamos 50 e 51. A expressão para que o que dele comer não morra é um sinônimo para a fé. Entendeu? Conforme versículo 35. Já no 52, como nos pode dar essa sua carne comer? Perguntaram a Jesus. Aquele homem estava interpretando uma figura de linguagem ao pé da letra. No 53 e 54, Jesus complica ainda mais a situação ao dizer: e não bebeis o meu sangue do Filho do Homem. Os judeus não podiam beber o sangue, conforme Levítico 7, 26, 27. Essa é a última declaração de Jesus, deve ter o insultado ainda mais. De todo modo, os judeus não entenderam o que ele disse. Lá em Levítico 17, 11, afirma claramente que a vida está no sangue. Sendo assim, aceitar o sacrifício do corpo e o sangue de Cristo é a base da vida eterna. Já no 53 e 58, ao dizer que não comeste a carne do Filho do Homem, não bebeste seu sangue, Jesus estava se referindo à ceia do Senhor, ordenança que ele instituiria somente um ano depois. Por um lado, Jesus deixou bem claro, neste contexto, que a vida eterna é alcançada quando se crê nele, conforme versículo 29, 35, 40 e 47. Esses versículos ensinam que cada um deve tomar posse dos benefícios que a morte de Cristo traz.
e só se pode tomar posse desse benefício pela fé. Quer dizer, Jesus morreu na cruz, né? Nos trouxe benefício, trouxe a vida eterna, perdão pelos nossos pecados. No 59, na sinagoga, ensinando em Cafarnaum, uma pedra enorme com a gravura de um pote de maná foi encontrada nas ruínas de uma sinagoga em Cafarnaum. Alguns acreditam tratar do símbolo da sinagoga mencionada nesse versículo. Já no 60, palavra discípulo aqui significa aluno e é usada em várias maneiras no Novo Testamento. Pode referir-se aos que não creem, no versículo 64, ou aos que dão um passo maior na fé e se tornam verdadeiros discípulos, conforme João 31. Ou os próprios apóstolos de João, né, lá em João 2,11, o que define o significado é o contexto de passagem aqui, a passagem aqui que significa simplesmente discípulos. Alguns da multidão eram discípulos, eles procuravam Jesus para aprender, embora nem todos tenham aprendido com ele. Tudo este discurso. Não foi fácil para os judeus aceitar a ideia de comer carne e beber sangue. Os judeus não podiam sequer tocar o sangue. Jesus estava referindo à Santa Ceia, né? Que o corpo dele que foi dado na cruz, né? E o sangue que foi derramado, que é o vinho, né? O suco de uva que a gente usa na igreja, que representa, né, o corpo e o sangue de Jesus. Já no versículo 61 e 62, isso se escandaliza. Está lá no 61 e 62. São palavras, na verdade, são palavras de Jesus. O que seria? Pois se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. O que Jesus estava perguntando era o simples fato de comer a carne e beber o sangue escandalizava-os. Acaso não se escandalizariam ainda mais com a sua ascensão? É uma pergunta, né? Já no 63 e 64, Jesus queria que os líderes religiosos viessem além do aspecto físico e entendessem o verdadeiro sentido do seu ensinamento, ou seja, que eles crescessem nele, teriam a vida eterna. Porém, muitos desses discípulos não mais o seguiam porque não criam nele, conforme no versículo 66. Agora versículo 65. Ninguém pode vir a mim senão por meu Pai, se não for concedido. Palavras de Jesus. As pessoas não creram, conforme o versículo 64, porque isso não lhe foi concedido pelo Pai. Essa é uma comparação que há nesse capítulo entre a iniciativa de Deus e a resposta do homem. Jesus falou à multidão sobre a eleição do Pai, conforme o versículo 37. Embora todos estejam convidados a crer, no versículo 40, o mesmo se aplica aos líderes judeus, conforme o versículo 44 e 47, e aos próprios discípulos, versículo 63. Já no versículo 66, deixe então, ou seja, por essa razão, muitos daqueles discípulos deixaram de seguir Jesus por causa do ensinamento dele. Já no 67, essa é a primeira vez que os apóstolos são chamados e os 12 dos evangelhos de João. Essa é no 67. Essa é a primeira vez que os apóstolos são chamados e os 12 do evangelho de João, que falam sobre os apóstolos. E já no 68 e 69, João disse que registrou tal relato para que todos cresçam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, conforme João 20, 31. A similaridade entre a confissão de Pedro e o que o João disse é inegável. Já nos 70 e 71, Judas Iscariote jamais fez uma confissão de fé em Cristo, como Pedro fizera, embora fosse um discípulo. E um dos 12, Judas nunca teria ter crido. Talvez por isso que ele nunca confessou, né? E por causa disso ele traiu Jesus, né? Então, nós terminamos mais esse capítulo 6. Venho lembrar os irmãos e as irmãs que passam a partir de possivelmente hoje
ou mesmo amanhã, segunda-feira, a ler o capítulo 7, porque quando eu venho a colocar aqui, eu venho apenas fazer um estudo de versículo por versículo. Então, o que vai acontecer? O versículo 7, por sua vez, tem 53 versículos. Então, a gente vai fazer um resumo, né? Explicar melhor por cada versículo, para que os irmãos entendam melhor a palavra de Deus. Então, é necessário que nós, antecipadamente, leiamos esse capítulo, né? Possivelmente o capítulo 7, porque aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele estudo em cima desse capítulo 7, versículo por versículo. E aí vai ficar mais fácil a compreensão. Porque se na hora apenas escutar o que eu estou falando, o estudo, vai acontecer que a pessoa vai ficar meio perdida, porque não vai dar tempo de ler o versículo e me acompanhar. Então eu peço aos irmãos para ler, e alguma coisa, se tiver alguma dúvida, na hora, quem sabe o que esse resumo que eu fiz estudo vai tirar a dúvida da pessoa em relação ao versículo aqui. Então eu peço que os irmãos e as irmãs leiam antecipadamente esse capítulo 7, que aí nós vamos dar continuidade a esse estudo. Então, vamos agradecer a Deus por mais esse estudo, por mais esse dia, e pedindo a sua bênção para todos nós. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo da Tua Palavra. Continue nos abençoando, dá meios, condições, Senhor, para que possamos ler a Tua Palavra durante a semana, principalmente esse capítulo 7, para entendermos melhor, Senhor, o significado aqui da Tua Palavra, para que possamos sim crescer na graça e no conhecimento dela, Pai, para sermos fortalecidos na fé, na esperança, no amor, e que sempre estejamos, Senhor, prontos, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, para Te bendizer. Livra-nos de todo mal, tenha um domingo abençoado, abençoe o culto. Eu quero Te louvar e agradecer porque esse domingo é domingo de ceia, que possamos estar presentes para participar da ceia. Vai nos preparando, que estejamos preparados para participar, Senhor. E livra-nos de todo mal, e tenha uma semana também abençoada, uma semana próspera, e livra-nos do mal, da enfermidade, de tudo aquilo que não provém de Ti, que possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra. É que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos e irmãs, que tenham um domingo abençoado e até a próxima semana com o capítulo 7 de João, mais uma abordagem. Vamos fazer versículo por versículo para sermos edificados pela palavra de Deus. Fiquem com Deus, a paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.